Olá, Joana. Olá, Ângela e todos que estão a ver. Eu, eu queria te partilhar, se é que eu posso dizer que te quero partilhar, eu queria te partilhar porque eu admiro muito o teu trabalho. Eu Obrigada. tive o privilégio e a oportunidade de conhecer através do trabalho. Tu foste apresentada à equipa com o teu chapéu de nutrição. Eu ainda não conhecia todos os outros e depois tive a oportunidade. Mas mais do que o nutrir, que é o tema que nós estamos a explorar, aquilo que eu acho que tu fazes e que eu vejo é que tu te encontras, tu te vês, tu sentes e tu usas isso como ponto de partida de tudo aquilo que tu partilhas. E isso era o meu convite. Eu tenho como um dos hashtags o Remember Who You Are, um bocado voltar para nós e lembrarmos do que é que somos na realidade. E eu acho que tu fazes isso com as receitas que apresentas, fazes isso com os teus posts, com a tua autenticidade. Nós temos alguns temas em comum, como a aceitação, o minimalismo, e eu acho que não importa a forma, porque a forma cada um encontra, mas tu fazes isso de uma forma que eu acho que precisa de ter sentido. E acho que nada como uma conversa. Obrigada. Não me vejo assim tão grande, mas obrigada. Eu acho que há um poeta português que diz que nós não somos da altura que temos, mas somos do tamanho daquilo que vemos. E uma pessoa. Tenho uma caneca com essa frase. E eu acho que é um bocadinho isso que eu acho que é importante, estamos a olhar para onde. E tu fazes isso. Eu já Obrigada. vi em situações que não são tão fáceis de fazer isso. E eu acho que isso é admirável. Joana, Obrigada. gostava que te apresentasses, isto é como eu te sinto, mas gostava que te apresentasses profissionalmente como gostas de ser vista e sentida. Ok, sim. Eu tenho um bocadinho a mesma dificuldade que tu, que é definir o que é que eu faço profissionalmente. Porque eu também passei por muitas vidas em pouco tempo, apesar de eu ter 26 anos daqui a um mês, portanto quase 26, mas eu sinto que eu já fiz mesmo muita coisa. E às vezes eu vou ver os meus vídeos, ainda ontem estava a ver vídeos de há um ano atrás e eu penso, como assim eu era assim há um ano atrás? Portanto, está a ser um crescimento muito rápido e eu acho que isso vem muito de eu aceitar o que está a acontecer. Ou seja, de eu não fugir daquilo que está mesmo a acontecer e não fugir da mudança. Então eu comecei por querer muito nutrição, desde os meus 10 anos que eu estudo nutrição a fundo, porque eu fui diagnosticada com uma doença autoimune com 10 anos. E na altura tive a grande sorte da minha mãe me levar a um homeopata naturopata e ele mostrou-me todo o mundo da nutrição e ele mostrou-me como é que a alimentação tem este poder curativo em nós. Foi mesmo uma sorte, para mim foi um dos meus mestres de vida, foi aquele senhor, que já não está cá, mas eu aí percebi o poder que a alimentação tem e eu pensei, fogo, se a alimentação faz isto a mim, então se calhar faz a toda a gente. E comecei a estudar, sei lá, desde a dieta do tipo sanguíneo, foi o primeiro livro que eu li de nutrição, com 10 anos, imagina. Depois comecei a ler tudo e mais alguma coisa e sempre foi uma paixão muito grande minha. E sempre adorei cozinhar, também desde pequenina que eu cozinho e adoro. Passava dias a ver o Jamie Oliver, portanto sempre foi assim mesmo a minha paixão. Depois cheguei ao 12º ano e comecei a perceber que os cursos de nutrição clássica, digamos assim, não tinham nada a ver com aquilo que eu queria. Porque eu não queria passar planos alimentares e dizer às pessoas que tinham que comer X calorias por dia, acho muito limitativo. E um dia estava em casa a ver televisão e vi uma entrevista do Dr. Pedro Choi. E eu pensei, medicina chinesa, o que é isto? Ainda estava a morar em Moçambique nessa altura. E pensei, fogo, é mesmo isto, é esta abordagem que eu acredito. Então fui estudar medicina chinesa. Todos os meus amigos foram para faculdades normais, entre aspas, né? E eu fui estudar medicina chinesa. Então era assim o alien dos meus amigos. Nessa altura passei por uma grande transformação porque percebi que a minha tribo era outra e comecei a mudar de tribo.
Então afastei-me dos meus amigos, que eram os meus amigos de sempre, não é? E tive em medicina chinesa 1 ano só, porque entretanto eu percebi que o curso não era tão focado em nutrição como eu pensava que era, e estava-me a desmotivar um bocadinho a falta de foco no alimento e enfim. E fui estudar comunicação, que não tem nada a ver. Então fui fazer uma licenciatura em comunicação e marketing, essa eu terminei, portanto eu sou licenciada em marketing. E é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, antes de começarmos a gravar. Tudo isso me está a ajudar para o que eu quero criar. Portanto, desde o ano de medicina chinesa, desde os 3 anos em comunicação e marketing, eu entretanto quando estava no curso de comunicação iniciei um curso de health coaching online, que é uma faculdade de Nova York, e eu fazia online de Portugal, portanto tenho esse curso também. E acabei por fazer várias... É muito bom mesmo. Eu acho que é um curso muito bom como complemento para um outro curso que a pessoa já tenha ligado a, não necessariamente saúde, mas enfim. Qualquer coisa. Essencialmente, sim, essencialmente para nos conhecermos melhor e para aprendermos a lidar com o outro de forma melhor. Acho que foi o que o curso me deu, foi essencialmente isso. Não é um curso que vais aprender sobre nutrição, aprendes sobre várias abordagens, mas não vai a fundo da nutrição, é muito mais relação humana, digamos assim. E desde aí eu tenho feito imensa coisa, sei lá, formações em Reiki, Mindfulness, meditação, N formações, portanto vou buscar assim um bocadinho de cada coisa, fiz um curso de fotografia, portanto eu não te consigo explicar assim o que é que eu faço. Eu acho que está tudo ligado, tudo, e eu acho que cada vez mais nós nos vamos limitar menos a um label, não é? Porque antes era médica, advogado, não sei o quê, agora faço coisas, lido com pessoas de várias formas, seja a gravar vídeos, a escrever textos, a fazer consultas, porque eu dou consultas também de health coaching, e é giro porque as pessoas, muitas delas vêm ter comigo porque precisam de ajuda com a alimentação, e nós falamos de tudo, menos da alimentação, porque, e aí entramos um bocadinho na minha visão da alimentação, que eu vejo a alimentação como causa e sintoma, ou seja, nós não podemos dissociar a forma como nos nutrimos de tudo o resto. Então, se uma pessoa tem relações extremamente tóxicas, ou não gosta do seu trabalho, ou tem traumas por resolver, mas quer tratar a alimentação, que é a bengala que ela tem, a única bengala que ela tem, vai dar asneira. Portanto, eu dou por mim muitas vezes a estar 5, 6, 7 sessões a trabalhar o emocional e só depois é que vamos à alimentação. E por isso é que eu acho que é causa e sintoma, porque a alimentação pode sim causar, pode ser o trigger de uma doença, não é? Pode ser um sintoma de uma doença, ou seja, um distúrbio alimentar pode ser um sintoma de uma coisa muito mais profunda, não é? Ou então pode ser uma causa que nós temos ali uma questão emocional e uma má alimentação vai acionar a doença. Portanto, essa é a minha abordagem da nutrição, é uma abordagem muito holística, digamos assim. Concordo perfeitamente, é a minha experiência pessoal e profissional também. Quando alguém me aparece a querer fazer uma mudança, eu peço sempre, por favor, não vamos mudar nada, ao contrário da maior parte dos coaches. Eu não quero mudar nada enquanto eu não perceber qual é a função que isto tem no meu sistema. Claro. Se eu tenho uma proteção bem estabelecida e quero me ver livre dela, o meu sistema não vai permitir. Claro. Eu lembro-me, eu tive um período muito difícil, que eu tive 1 ano inteiro com ataques de pânico, e eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga que tu conheces, acho eu, e na altura eu lembro-me dela me dizer: Joana, tu sabes o quanto a alimentação é importante, eu não te vou dizer, mas neste momento esquece, não é nisso que tens de focar. Porque lá está, se eu me refugiava muito na minha alimentação como a tal bengala, não é? Se eu tirasse aquilo, caía tudo. E é uma forma das pessoas manterem alguma estrutura, não é? Portanto, tem que ser a alimentação. Eu acho que vai mudar muito a forma como nós falamos sobre nutrição no futuro, já está a mudar, e eu acho que é fundamental começarmos no emocional. Eu acredito que sim, aliás, eu acho que
tudo começa no emocional, mas eu sou suspeita, não é? Quando eu Sim. digo que eu não trabalho com objetivos, o que eu digo é eu não trabalho no fazer. O fazer acontece quando eu sou. Exato. E quando eu sou, o fazer acontece. Eu escuso criar planos e estratégias e action steps e eu Sim. escuso de gastar o meu papel, porque se eu estiver em mim, se eu tiver efetivamente, como eu gosto de dizer, com os meus corpos alinhados, eu faço tudo, eu sou invencível. Eu sou invencível. É verdade. E temos uma coisa em comum que eu já te ouvi dizer, é que eu acredito que o universo conspira a meu favor. E isso é muito difícil quando está a doer. Quando eu dou, quando eu tropeço, quando eu não tenho o que quero, quando eu me sinto perdida, quando eu sinto que eu sei que isto é para mim. E quando eu sei que isto é para mim, então eu só posso ouvir, eu só posso escutar, eu só posso receber, só posso no fundo aceitar. E a partir daí tudo é possível. Mas para isso nós precisamos dos corpos todos, porque aquilo que aconteceu comigo no meu percurso é que eu fui focando em corpos diferentes, em alturas diferentes, porque me diziam que agora este é que é o corpo que é valorizado, não é? Agora tenho que estudar e aprender e ter tudo direitinho, agora eu tenho que fazer yoga, ou agora eu tenho que... E eu nunca vi os meus corpos como um, que é o que é. E no o convite de qualquer trabalho tem que ser nessa direção, tem que ser na direção de integrar aquilo que está cá com tudo, com as circunstâncias, com os outros, com as dinâmicas, com o fluir. E eu vejo-te a fazer isso nas coisas mais simples, porque tu pedes sempre mais do que um corpo. Mas é giro perceber o quanto, quando nós nos permitimos, a vida acontece. Mas é um processo, é um caminho. É um caminho. Mas eu também acredito que estamos numa transição. Estamos na transição do fazer para o ser. Sim. Nós não vamos deixar de fazer que é impossível, mas vamos fazer diferente, vamos fazer mais alinhado. E é um bocado a forma como eu vejo esta pandemia toda, tudo o que está a acontecer, nós estamos a ser obrigados a olhar para aquilo que estamos a fazer e para quem somos. E há bocado estávamos a falar da questão dos presidentes e etc, da política, e eu dou muitas vezes por mim a querer criticar. E se liga a televisão é criticar o ministro de não sei quê, ou criticar não sei quê. Eu acho que o grande sofrimento vem quando nós tentamos controlar as coisas e nós não aceitamos aquilo que simplesmente é. Então, por que é que eu vou querer estar a controlar o que é que o ministro vai dizer ou fazer? Eu não posso controlar isso. A única coisa que eu posso controlar é a minha aceitação do momento presente. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer a cama, eu posso comer bem, eu posso ter bons pensamentos, eu posso nutrir-me dos meus corpos todos, eu posso melhorar as minhas relações. E a partir daí nós entramos na esfera do eu sou, porque estamos connosco, não estamos no fora, no apontar os dedos para os outros e o que é que os outros estão a fazer. E eu recebo imensas mensagens de pessoas que me perguntam: Joana, como é que eu posso acalmar a ansiedade? Como é que eu posso... Dá quase a sensação que as pessoas estão à espera de um quick fix, sabes? Tipo, olha, tomas este comprimido e vai tudo passar. E eu digo sempre que é um caminho, tu tens que passar pelas coisas estando presente. E eu ontem, acho que foi ontem, escrevi no Instagram que as pessoas passam por emoções menos agradáveis e tentam fugir delas. Ou querem ver televisão, ou querem jogar no computador, ou entopem-se de comida, porque a comida também é um tapa-buracos. E é muito desligar o mundo, pôr o mundo no mute e ligar o interior. Onde é que eu estou e o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho agora? Portanto, eu acho que o caminho passa muito por aí. E as coisas que nos acontecem podem ser menos boas, não é? Mas não precisam de ser um sofrimento gigante. Porque a partir do momento em que tu sabes quem tu és, e lá está, confias que o universo está a conspirar a teu favor, tu sabes que aquilo é para a tua evolução. Então, se é para a tua evolução,
aproveita aquilo como combustível para a tua evolução, não é para estares ali a chicotear-te, não é? Mas eu acho que é mesmo um processo, e é um processo para a vida toda. Eu acredito, porque a vida me levou lá a admitir que é assim, não é? Porque eu tivesse de acreditar a priori, não acredito mental, acredito no corpo, que foi, como eu digo, eu primeiro luto e esperneio e resisto e faço tudo aquilo que eu acho que o meu corpo aprendeu a fazer, que é natural, fugir da dor, ninguém a quer. Eu primeiro tenho esse impulso, mas a partir do momento em que eu começo a sentir pena de mim e começo a ouvir aquela vozinha, eu lembro-me, mais cedo ou mais tarde, lembro-me sempre, felizmente, que realmente isto é para mim. Então, se isto é para mim, eu posso até continuar aqui um tempo, porque eu acho que eu chamo-lhe uma dança, porque para mim é muito mais uma dança, porque não é um caminho, o meu caminho nunca foi linear, eu não consigo ponto A para o ponto B, eu dou muitas voltas, eu sou muito embrulhada, mas eu acho que é muito mais fluido nesse sentido. Mas quando eu consigo sentir essa dor desta perspectiva, esta dor fica mais suportável, eu fico mais capaz de estar com ela. E eu digo, não tem mal nenhum eu ir comer o meu chocolate para não pensar, ou não tem mal nenhum eu ver as minhas séries para não estar aqui. Eu só peço é que eu tenha consciência que eu estou em fuga. Eu não sou contra a fuga está aqui para nos proteger, mas eu quero ter consciência de que eu estou fugindo. Eu estou ali, como diz o povo português, com um olho no burro, outro no cigano. Eu estou distraída, mas eu estou atenta que eu estou a não querer estar noutro sítio qualquer. E eu acho que só essa atitude, que é a tal atitude de aceitação, muda tudo. E agradeço-te dizer isso, porque nos lembra que não importa o quê, eu só tenho que estar aqui. Sim. E as distrações fazem parte, e é assim. Eu sou a última pessoa que acha que para nós sermos seres iluminados e equilibrados temos que ir para uma montanha no Nepal, é que aí não há distrações, portanto também não tens escolha, não é? Eu acho que seres realmente uma pessoa consciente é estares aqui no meio do caos e conseguires encontrar o teu centro. E por acaso antes da nossa consulta, antes da nossa gravação, tive uma consulta com uma fisioterapeuta do pavimento pélvico, que eu estou a fazer uma recuperação pós-parto com ela. E ela disse-me uma coisa que foi quase um relembrar, que todos nós sabemos, mas caiu-me assim, que giro. Ela disse, porque eu tenho algumas dores de vez em quando, tipo quando bocejo, coisas assim. E ela disse, Joana, toda a dor serve a um propósito. Isto é uma fisioterapeuta pélvica, ok? Ela disse, toda a dor serve a um propósito, a dor está ali para te mostrar que se calhar estás no teu limite. E eu, que incrível! E é mesmo isso, a dor serve para um propósito. Agora, não é querer desligá-la, é aprender com ela. E foi o que ela fez comigo, foi, se te dói aí, então bora focar aqui e perceber o que é que se está a passar. E isto aplica-se a tudo, basicamente. Tudo. É fabuloso e é aquilo que eu acredito, e por isso eu te queria partilhar, nós temos que nutrir estes corpos todos, porque eu acredito que é tudo um, mas é muito mais fácil eu lidar com o meu corpo físico como físico, partindo das coisinhas aos bocadinhos, não é? Dizendo como é que se come um elefante, é uma dentada de cada vez. É muito mais fácil se eu dividir sono, comida, exercício, é muito mais fácil eu poder pôr no meu calendário e fazer. Agora eu sei que eu vou fazer com mais facilidade se eu souber o que é que eu estou a nutrir. Claro. E porquê? Porque eu não gosto de exercitar. Não é? Quem é que faz aquilo de livre e espontânea vontade? Acho um bocadinho. E porquê que eu vou dizer que não quero o bolo de chocolate? Exato. Eu preciso saber o que é que eu estou a nutrir, e a pergunta que eu tenho estado a propor é: o que eu estou a fazer? Se eu perguntar o que eu estou a fazer, o que é que está a nutrir em mim, a resposta tem que ser clara. Claro. E aí eu sei que se eu estiver a ver Netflix, se eu estou em fuga ou se eu me estou a nutrir. Exatamente.
porque Sim. não é o que eu estou a fazer, é o porquê que eu estou a fazer, é a intenção daquilo que eu faço, não é? Não há coisas más e não há coisas boas. Há como é que eu as uso, em que altura e porquê. E daí o meu convite para ti, Joana, como é que tu nutres os teus corpos? Fisicamente, deixa-me só dizer, fisicamente é fácil, vão ao Instagram da Joana ou ao YouTube da Joana, que a Joana partilha receitas e tem imensas sugestões de como se nutre fisicamente. Mas podes dizer a tua teoria. Sim. Eu não partilho tanto quanto eu gostaria a nível de alimentação mesmo, porque lá está, eu acho que grande parte do meu trabalho é gerar consciência nas pessoas. E da mesma forma como o meu sistema é diferente do teu, tu não te vais nutrir da mesma forma que eu. Então, eu noto que quando eu partilho muitas coisas de alimentação, as pessoas começam a pensar, então eu tenho que comer exatamente assim como a Joana está a comer. Não, nós somos todos completamente diferentes. Então, para mim é muito mais powerful, digamos assim, dar essa consciência às pessoas de aprenda a ouvir o teu corpo. Porque se calhar na semana em que eu estou menstruada tu não estás e eu tenho de comer de uma forma que não é a forma como tu vais comer. E se calhar tenho que estar mais quietinha, se calhar não me apetece nem sequer fazer uma caminhada. E eu tenho que respeitar isso. Portanto, a alimentação é completamente individual, assim como tudo, não é? Eu acho que tem que ser mesmo muito, muito personalizada e é muito mais do que passar um plano alimentar. É fazer com que a pessoa se conheça a fundo. Porque tu sabes, e toda a gente sabe, que comer uma maçã se calhar é um bocadinho melhor que comer um Kit Kat, certo? Portanto, as pessoas no geral sabem como ter uma alimentação minimamente saudável. Porquê é que não o fazem? Não é? Eu acho que é muito mais importante ir aí, de porque é que tu tens que ir buscar toda a tua nutrição à comida, não é? Se calhar está-te a faltar nutrição noutro sítio, não é? Então é muito mais esse pack que eu gosto de trabalhar. E trazer consciência também, claro, ao momento de pôr alguma coisa na boca, que é um exercício muito de mindfulness, não é? De estar muito presente no momento em que estás a comer. E eu gosto muito de olhar para o meu prato e pensar, que energia é que está aqui? Às vezes parece um bocado tola, porque eu fico mesmo a olhar para o prato. Que energia é que está aqui? Porque qualquer energia que eu ponha dentro de mim vai fazer parte integrante da minha energia, não é? Então, que energia é que eu quero ter? Que energia é que eu estou a pôr no meu corpo? E se aquilo não bate certo, o que é que está a passar? Porque das duas uma, ou eu não sei, e se calhar posso estudar um bocadinho mais e comer melhor, ou então eu emocionalmente não estou a conseguir fazer melhores escolhas, não é? Então aí temos que ir trabalhar a nutrição mais emocional. E depois é muito pensarmos neste momento em que estamos a ser encarados com a doença e com a morte, não é? Pensarmos se os nossos hábitos de vida estão a alimentar a doença ou a saúde, no geral. Não só aquilo que nós comemos, mas tudo. Será que o meu estilo de vida nos últimos 10 anos me está a preparar para ser uma pessoa com vitalidade e longevidade ou me está a preparar para ser uma pessoa doente, não é? E é muito pôr essas coisas na balança. Eu gosto muito de escrever e houve uma altura em que eu escrevia também o que eu comia e o que eu sentia e é importante termos essa autorreflexão. Portanto, se alguém quiser também ter um diário de alimentação, acho ótimo. Eu acho super poderoso. É tão Sim. revelador, principalmente para quem come compulsivamente ou inconscientemente, só aquela noção de que, calma lá, eu comi isto tudo num dia só. Exato. E falaste em compulsão, nas últimas semanas é o que eu mais tenho tido em consultas, é casos de compulsão. E eu tive alguns insights graças a isso, porque eu aprendo muito mais com as pessoas, não é, do que com os cursos que eu fiz, é impressionante. E há uma coisa que não se fala muito, que é a ligação da nutrição com o pai e a mãe, com a nutrição que nós tivemos no nosso início de vida. A mãe é o nosso primeiro exemplo de amor, não é?
é quem nos dá o primeiro amor, é quem nos dá a primeira nutrição, é quem nos alimenta. Portanto, nós aprendemos a amar-nos, a nós e aos outros, à semelhança de como os nossos pais fizeram connosco. Então, a mãe tem esse sentido de nutrir, não é? De dar comida. O pai tem uma energia muito mais protetora, ou seja, o pai é responsável por nos proteger do mundo, não é? Então, nós criamos um corpo que nos protege do mundo. Neste momento, nós sentimos desprotegidos, não é? Passa uma pandemia, estamos com medo, estamos desprotegidos e estamos a ser encarados pela nossa falta de amor próprio. Então, sentimos assim, é óbvio que onde é que nós vamos? À comida. Porque é uma tentativa desesperada de nos nutrirmos. Aumentar a proteção e de nos nutrirmos. As duas coisas. Exatamente. Termos amor próprio e estarmos protegidos do mundo, porque calma lá, o mundo está a cair. Então, o primeiro passo é aquilo que tu também falas imenso, que é aceitar. Aceitar que isto está a acontecer. E com isto que está a acontecer, o que é que eu posso fazer? Então está a ser um trabalho incrível de ir ao nosso back office e perceber como é que nós entendemos o amor e como é que nós entendemos a proteção. Porque é que nós nos sentimos tão desprotegidos? Porque é que achamos que temos de estar sempre fight or flight? Tipo, o mundo não é um sítio mau, o mundo não é um sítio agressivo, não é? Pelo menos eu não o vejo assim. Então é um bocado tirar esse véu de temos que nos proteger e não existe amor, não é? E não irmos à comida como a tal bengala, o tapa-buracos. Vem-me assim uma imagem de uma estrada com um buraco e as pessoas em vez de porem cimento vão pôr areia da praia, percebes? Não é para pôr areia da praia, é para pôr cimento. Então é muito interessante e eu acho que está a ser um período muito de conhecermos quem nós somos, percebemos os ciclos da nossa vida, não é? O que é que está a acontecer neste momento, o que é que aconteceu noutros ciclos, por exemplo, fala-se dos ciclos dos 9 anos, enfim, vários ciclos, e perceber o que é que está a ser pedido neste momento, que ferida é que está a gritar para cura-me, olha para mim. Portanto, é assim, no sentido em que estavas a falar, foi assim, o insight que eu tive. Adorei a sugestão de realmente nós ligarmos à energia que os alimentos têm em si e percebermos esta energia que me nutre dentro da pergunta que eu estou a fazer, não é? Isto está-me a nutrir ou não? Eu sei que há coisas que não são para mim, podem ser para ti, como tu disseste, mas não são para mim. E se nós soubermos e estivermos nesse lugar é incrível. Eu lembro-me quando comecei a fazer este trabalho com a alimentação principalmente, uma das perguntas que eu fazia é se aquilo que eu estou a comer é para o meu corpo físico ou emocional. Eu estou com a mão no frigorífico e pergunto o que eu estou à procura é para o meu estômago que está vazio ou é para o meu vazio emocional que está a pedir? E só essa pergunta era suficiente para muitas vezes eu scanar o meu frigorífico e perceber não há aqui nada que possa encher este buraco, não é? E fechar o frigorífico e ir fazer outro tipo de nutrição ou escrever ou meditar ou ler ou qualquer coisa que me pudesse fazer sentir que eu estava a nutrir. Não é que eu acho que vá tapar o meu buraco imenso, mas eu preciso saber viver com ele, eu preciso saber que ele está aqui, ele é meu, eu herdei, meu ou não, ele foi-me transmitido, como é que eu danço dentro dele, com ele, por ele, como é que eu percebo? Sim, e serve a um propósito. Obrigada por esse convite, que eu acho que é muito importante. E se a nível físico, e se eu me esticar, como é que tu nutres o teu corpo emocional e mental? Que dá para perceber que é da mesma maneira, mas algo mais específico que queres partilhar? Nós precisamos muito menos do que aquilo que nós comemos. O nosso corpo precisa de muito menos para realmente prosperar, não é? E o facto de nós estarmos a comer muito
também faz com que toda a nossa energia se concentre nisso, no processo de digestão, absorção, metabolismo, etc. Portanto, nós acabamos por ter menos energia depois para outras funções, nomeadamente estar aqui, no campo mais emocional e mental. Lá está, o primeiro passo é aceitar que isto está a acontecer. E é perfeitamente normal que nós estamos em casa, existe um medo coletivo, portanto, por muito que eu te diga que não, eu estou relaxada, né? Não vai acontecer nada a mim, não, existe um medo coletivo, existe uma ansiedade coletiva e eu não estou desligada do mundo, não é? Eu sinto o que as outras pessoas sentem à minha volta também, é aquele efeito butterfly. Portanto, é aceitar que isto está a acontecer e é normal que exista mais tendência para nós comermos e para querermos que a comida seja um conforto. E está tudo bem. Se ganharmos 3 quilinhos durante esta pandemia, não é o fim do mundo, não vai acontecer nada, nem 3 nem 5. O que é que eu faço? Primeiro é um bocado isso que tu estavas a falar também, que é quando eu vou comer, ativa a consciência. Para não ser uma coisa tipo piloto automático, para não ser uma coisa inconsciente e perguntar mesmo, conversar comigo. Eu tenho mesmo fome? Muitas vezes eu tenho sede, não tenho fome. Portanto, eu vou beber um grande copo de água e a seguir já nem sequer me apetece comer. Exato, porque o que eu tenho é sede. Isso mais parece vinho. É chá de turmeric com gengibre. Boa. Portanto, primeiro, ver se não é sede, não é? Porque é muito comum. As pessoas bebem um pouco de água. Depois, é olhar para a comida e pensar que energia é que aquilo tem. Porque se eu estou a sentir assim mais medo, mais ansiedade e apetecia-me uma coisa mais confortável, eu tenho opções. Eu posso comer umas bolachas ou eu posso comer uma maçã com um bocadinho de uma manteiga de amêndoa por cima, por exemplo. E eu olho para a maçã e eu vejo montes de vitaminas, fibras, montes de nutrientes e olho para as bolachas e aquilo não me vai trazer nada, não é? Traz-me aquele prazer imediato, mas desaparece e depois não é muito bom para o nosso corpo. Portanto, é ter opções em casa, porque nós não temos a possibilidade de estar sempre a ir às compras, então quando vamos fazer as melhores opções, não é? Eu costumo dizer que o melhor é comprar tudo o que não tem rótulos, tudo o que está na natureza é perfeito, não é preciso acrescentar mais nada. Portanto, nós compramos amêndoas e fazemos a manteiga em casa, portanto é só um ingrediente que é amêndoas, temos fruta, temos vegetais, temos leguminosas, cereais integrais, enfim, tudo o que seja individual. O ingrediente é o alimento. Portanto, é ter essas opções em casa e fazer um bocado o desmame. Nós temos um grande vício que foi muito causado pela indústria alimentar, que é a combinação açúcar com gordura. E o nosso corpo, o nosso cérebro vicia nessa combinação açúcar-gordura. Isso acontece nas batatas fritas, nas bolachas, nos bolos, essencialmente tudo o que é processado. Eles injetam de açúcar e injetam com gordura, porque aquela combinação é tipo cocaína para o nosso sistema. E as pessoas ficam mesmo viciadas. E lá está, é um processo também fazer o desmame disso. Uma pessoa que só come comida processada, de repente se eu digo para comer só tudo o que é natural, não vou fazer isso. Nada tem sabor. Exatamente, o corpo tem que passar por uma transição. Então começar a ter essas opções em casa e perceber que tudo o que é processado em laboratórios, em fábricas, a pensar no que é que nos vai viciar a nós. Portanto, é um bocado largar esse vício, mas sempre com muito amor próprio, porque pode demorar. Sim, sem culpa mesmo. A culpa lá está, vai alimentar. Sim, e vai nos reportar muito ao tal amor primário dos nossos pais. Porquê é que eu me estou a alimentar com culpa, não é? Porquê é que eu sinto que eu não mereço ter amor e amor próprio? E o amor próprio, para mim, vem totalmente do autoconhecimento. Eu acho que quanto mais sabemos quem somos, é inevitável. Mais gostamos de nós, mais gostamos dos outros, mais temos empatia pelo mundo, pela natureza, por toda a gente. Então é mesmo um processo, mesmo a alimentação é um processo de autoconhecimento, porque pela forma como eu me alimento, eu consigo perceber o que é que eu sinto em relação a mim própria. Mesmo que eu coma muito bem, imagina que eu como tudo super saudável e etc. Mas eu sinto-me mal a comer aquilo, eu não gosto de comer aquilo,
não é? Isso também me está a dar uma informação. Se eu como com culpa, se eu como com restrição, se eu falo da comida como pecado, como uma coisa má, como um pecado, né? Uma coisa que é proibida, isso já me está a dar informação sobre a forma como eu vivo o amor. Portanto, é muito estar atento, é muito ter consciência e fazer as melhores opções, que todos nós sabemos quais são. Todos nós sabemos quais são. Esse tem sido muito o meu trabalho e isso foi aquilo que aconteceu. Eu tive o prazer e a vantagem de te ter partilhado contigo o meu exercício. Eu gosto muito de convidar as pessoas para irem às suas camas das mortes. Sim. Não por causa da morte em si, porque o exercício não tem nada a ver com morte, mas como um lembrete da vida que existe em nós. Mas se essa vida já existe em nós, eu sou um bocadinho mais tendenciosa para a física quântica, eu acredito que a informação do universo já existe em mim, então não há informação nenhuma que eu não consiga aceder. Claro. Porque é o que eu sou, é a minha composição, é de que eu sou feita. E isso foi o que eu vi, aquilo que acabaste de dizer, foi o que eu vi na tua cama da morte, foi exatamente o que tu já sabias. E foi o que eu te disse na altura, que achei engraçado. Esse convite que nós fazemos a nós mesmos, que eu acho que tem sido a minha prática, é eu virar-me para mim e conhecer-me, não porque eu já sei quem eu sou, quadrado, rótulo, está arrumado, não vou mudar mais, mas porque eu aceito a minha condição existencial aqui e eu sei o que é que está presente aqui agora. Em total consciência de que daqui a 3 minutos tudo isto pode mudar. Claro. Ou nem tanto. Mas eu chamo-lhe uma prática porque eu acredito que nós associamos trabalho a uma coisa que finda, mas é uma prática porque eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que voltar aqui. E tu sabes isso. Tanta coisa que já te aconteceu. Tu não voltares aqui, tu vais ficar cheio de rótulos. E vais ficar cheio de limitações de como é que tens que viver este momento. Mas quando tu estás aqui, tu só podes reconhecer o que é teu aqui agora. Sim. E a partir daí, eu acredito que estamos a viver uma cama da morte coletiva, porque a cama da morte é para nós nos apercebermos da vida que temos. Este isolamento, esta exigência de limitar os nossos movimentos, que seja só no fazer, obriga-nos a ver o quanto nós já tínhamos que não dávamos valor, o quanto já era nosso que nós não tínhamos apreciação e relação. E é neste momento que eu acho que nós precisamos decidir quem é que queremos ser. Não só aqui, como no dia a seguir e no dia que vem a seguir. E até no última pergunta para ti, Joana. Sim, diz. Aqui onde estás, neste isolamento, se tu pudesses desenhar um mundo, que eu acho que não vai voltar a ser o que era, este mundo vai ser diferente, marcado com isto que está a acontecer, como tu dizes, esta sensação de coletiva ameaça de um vírus que nos pode matar, fragilizar, que deixa sequelas para a vida. Se nós soubermos viver isto aqui com consciência do que é que queremos criar a seguir, que mundo é que tu querias? Daqui, se pudesse assim em varinha de condão, porque eu acho que é no brincar e imaginar que nós tocamos no lado emocional que está a seguir. Eu faço muito isso, por acaso, esse exercício. Aliás, há um exercício que eu gosto muito de fazer de vez em quando, que é o do dia perfeito, tu deves conhecer, não é? Eu escrevo muito sobre como é que será para mim o dia perfeito. E sempre, sempre, sempre. Há coisas que mudam, mas há uma coisa que é sempre constante, que é natureza. E eu acho que foi algo que nós nos desconectámos muito, estamos muito desconectados da natureza e esquecemos que nós somos natureza. Portanto, é mais ou menos como tirar o tigre da selva e pô-lo no jardim zoológico, não é? É um bocado como nós vivemos.
Então, para mim, o meu dia perfeito e o meu mundo ideal é um mundo muito mais conectado à natureza. Não estou a dizer para irmos todos viver para o Alentejo, mas acalmarmos um bocadinho esta energia capitalista e masculina em que nós vivemos. E mesmo a nossa alimentação também reflete muito esse mundo masculino, porque, só para acrescentar lá atrás naquilo que estávamos a falar, a maior parte dos estudos, mesmo de nutrição e de performance, etc., são feitas em homens. Porquê? Não se fazem em mulheres porque as mulheres têm muitas variantes. Uhum. Não é? Temos o ciclo menstrual, engravidamos, temos o pós-parto, então não dá tanto jeito. Então os estudos são maioritariamente feitos em homens. O que é que isso dá? É que depois nós, mulheres, seguimos esses parâmetros e depois ficamos frustradas porque nós não somos homens, não é? Nós temos um feminino muito mais presente em nós. E é um bocado trazer essa energia feminina, que é a energia da natureza, ao mundo presente. Eu não digo que vamos passar de um mundo patriarcal para matriarcal, porque eu não acredito em extremos. Eu acho é que vamos encontrar um equilíbrio, não é? Então vamos conseguir fazer a tal dança que tu falas entre o masculino e o feminino. E não ser tanto o fazer. Acho que muitas estruturas vão cair, mesmo a nível de saúde, de educação, de política, e estou muito curiosa para ver o que é que vem aí, mas essencialmente o que eu vejo é maior conexão, maior disponibilidade, porque as pessoas não são disponíveis nem para si nem para os outros, mais empatia também, e nós temos muita falta de empatia porque não temos empatia por nós, não é? E mais do que visualizar uma coisa, é mais as emoções, não é? Que eu te estou a passar, mais conexão com a natureza, mais empatia, mais colaborativismo, que é um mundo muito competitivo, não é? Sim, se ele é assim, eu tenho que ser melhor, não. Tu tens que ser o teu melhor, ele tem que ser o melhor dele e o mundo assim vai ser espetacular. Portanto, é muito mais essa emoção que me vem de equipa, de colaborativismo, de contacto. Acho que contacto é assim a palavra. Disseste E nós, palavras todas, a sério, colaboração, aceitação, foi tudo sim. assim. E nós agora estamos num momento em que esse contacto está muito cortado, não é? Nós estamos a ser obrigados a encontrar outras formas de contacto. E acho que vamos dar muito mais valor àquilo que não estamos a ter neste momento. Portanto, é mesmo um convite para toda a gente parar um bocadinho, não é? Sair daquele ritmo de despertador, acordar com o despertador e depois está tudo cronometrado. Isso é o extremo do masculino. Portanto, encontrar assim, mesmo os homens, não estou a falar só de mulheres, os próprios homens têm que se conectar muito mais ao seu lado feminino. E é assim que eu vejo um mundo futuro. Obrigada. E com muita curiosidade. Muita curiosidade, eu estou curiosa e daí estas colaborações que eu tenho feito, porque tenho convidado pessoas nesta perspectiva de não sou eu que tenho que dar, eu só me posso dar a minha impressão digital, aquilo que eu tenho e adquirir, mas eu vejo noutras pessoas e acho que juntos podemos sim construir este mundo que é muito mais muito mais curioso, muito mais consciente, muito mais colaborativo, muito mais criativo, muito mais de conexão, muito mais calmo. Nesse oposto do yang, não do calmo que ficamos no calmo, mas como eu digo, eu posso correr de forma tranquila. Eu posso correr estressada porque estou atrasada, ou posso correr porque tenho pressa, mas calma. Eu estou calma, mas estou a correr porque eu quero chegar. E podes ver os pássaros e tudo. E eu acho que essa dança, porque eu acho que nós precisamos dos dois, ambos, homens, mulheres, masculino e feminino, mas essa dança entre tocar no nosso masculino e usar o masculino para aquilo que ele é feito, eu uso, e voltar ao feminino e entrar naquilo que o feminino tem para nós, porque a vida é feita disso, não é? A natureza ensina-nos quanto. Joana, mil obrigada. Obrigada. Deixa-me só dizer mais uma coisinha. Eu acredito muito que estas próximas gerações que vêm agora
e foi uma das grandes lições que o Gabriel me deu, são gerações que são completamente diferentes daquilo que nós conhecemos para trás, e são gerações que vão exigir dos seus pais muita consciência, muita, do género, don't mess us up, tipo, isso acabou, tá? Agora vocês não vão fazer mais porcaria. E foi mesmo uma grande, talvez a maior lição que eu tive com esta experiência toda foi, ok, é isto que é preciso agora. Portanto, trabalhar muito essa consciência, e a parentalidade consciente para mim é uma área que vai crescer imenso. Portanto, eu acho essencial, porque nós não nascemos a saber ser pais, nós ainda estamos a aprender a ser pais de nós próprios, né? Quanto mais ser pais de outra pessoa. Portanto, é muito importante nós conseguirmos ser pais de nós primeiro, para aprendermos a ser os pais que esta próxima geração precisa. Eu mais falei com a Kátia, eu não sei se sabes, o ano passado eu e a Kátia fizemos um workshop sobre exatamente a nossa criança interna, da parte dela a criança externa, da parentalidade, e da minha parte da criança interna, porque esse tem sido o meu convite, é como é que eu recebo a minha criança que grita e pede a atenção que ela não teve, e como é que eu sei ser os pais que esta criança precisa. Se eu souber fazer isso, e eu faço isso com pessoas que não são pais, que não é sobre os filhos, e muitas vezes eu digo aos pais, está a ter um problema com o seu filho, faça isso com a sua criança interna. Porque se a sua criança interna for vista, então o seu filho, a sua filha vai sentir isso. Obrigada por este lembrete. Eu e a Cátia já tínhamos falado disso, voltar a fazer isso, voltar a tocar no tema que nesta fase com as crianças em casa está a ser. Sim, porque para mim isso também faz parte da nutrição, não é? A forma como nós nos nutrimos e nutrimos os nossos filhos. E é como eu digo, nós temos crianças internas que, porque socialmente e culturalmente elas foram reprimidas, nós não sabemos lidar com essas partes. Nós não sabemos lidar com as partes que nós abandonamos por vergonha de as mostrar. Se a minha raiva não foi recebida socialmente porque não era aceitável, eu não sei lidar com uma criança minha que me quer proteger e que me dá esse fogo para me proteger. É muito interessante ver a transformação das pessoas quando elas entram em contato com as suas crianças internas. Eu trabalho com a minha criança interna ou com as minhas crianças internas e com a minha velhinha da cama da morte. Exatamente. Que tem esse papel comigo e que me acolhe e que tem aquele sorriso de compaixão e aceitação total e absoluta, onde eu estou aqui a gritar e a lutar. E ela percebe que eu estou na fase de gritar e lutar e aceita-me por completo, e isso é um espaço para eu ver o que é que está a ser. Obrigada pelo lembrete, Joana. Obrigada eu. Obrigada. Eu vou deixar o vídeo no YouTube e vou partilhar, e nós vamos estar live na terça-feira, lembra-me, às 18h30. 18h30. Exato. Acho que sim. Isso. Então, terça-feira às 18h30. Obrigada, Joana. E Obrigada eu. perguntas que vai ser muito bom. Obrigada. Obrigada.